Obrigado pela sua atenção. Aqui, parceria da CBN Diário com a TV Com. Este é o Conversas Cruzadas, sempre com um assunto, um debate de tema relevante para você, de interesse público. Médicos de 2 hospitais públicos emitiram comunicados nesta terça-feira, apontando a dificuldade gigantesca para a continuidade dos trabalhos. E esse comunicado anunciando a suspensão do atendimento em algumas áreas por superlotação de pacientes. Os profissionais do Hospital Regional de São José afirmam que não há condições para atender pacientes para avaliação e internação. Já que no Hospital Celso Ramos foi anunciada a suspensão de neurocirurgias e o atendimento a fraturados, novos atendimentos. Nós tentamos convidar aqui representantes da Secretaria Estadual da Saúde, do Estado, claro, mas não foi possível. O secretário João Paulo Kleinman, hoje já ex-secretário, deixou o cargo no final de dezembro, e o futuro secretário, deputado Vicente Caro Preso, vai assumir somente na semana que vem. Para a RBS TV, a superintendente de serviços especializados em regulação na Secretaria, Lúcia Regina Schutz, informou que os atendimentos estão normalizados e não houve suspensão de atendimentos. Alega que as declarações dos médicos se deram por desespero, devido ao estresse com as unidades lotadas. Bom, esse é o nosso assunto hoje. 991813800. Este é o WhatsApp da CBN para você interagir aqui conosco. Hoje nós recebemos Elga Bresciani, que é presidente do COREN, Conselho Regional de Enfermagem, aqui em Santa Catarina. Ainda o diretor jurídico do Sindsaúde, o Sindicato dos Servidores na área de saúde em Santa Catarina, Wallace Fernando Cordeiro, e o Dr. Vânio Lisboa, que é o presidente do CIMESC, o Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Pessoal, obrigado aí pela atenção de todos. Eu queria começar contigo, Wallace. O atendimento está normalizado, como diz a Secretaria Estadual da Saúde? Há muito tempo não está. Há muito tempo a gente vem sofrendo com falta de servidores e também com um corte na saúde, né? Desde os últimos 2 anos, os recursos da saúde vêm sendo cortados, inclusive em contratos de contratualizações feitas com os hospitais credenciados e com os hospitais filantrópicos e também com as OS. E a falta de material, né? Que volta e meia os fornecedores não recebem por parte da secretaria e vem faltando, né? Falta de pirona, captopril, vitamina, água, alimentação. Água? Exatamente, a gente teve episódios de falta de abastecimento de água mineral, porque os pacientes não tomam a água da torneira do hospital, e sim água mineral, e houve episódios de falta até de água. É uma situação realmente dramática, né? Porque quando nós temos aí, no mesmo dia, 3 notas assinadas por médicos, eu queria saber do senhor, isso representa um gesto de desespero? Seria um gesto assim para buscar provocar uma reação por parte do Estado, ofertando condições de trabalho? O que representa esse tipo de ação, né, de divulgar 3 notas públicas, né? Certo. Olá, Wallace. Olá, Elga, Renato. Nada de desespero. Não tem nenhum médico desesperado. Nós estamos realmente muito preocupados com o rumo que está seguindo a saúde do Estado de Santa Catarina. Um Estado, um governador que tinha priorizado a saúde, nós estamos entrando numa situação em que realmente está ficando difícil todo o atendimento. Atendimento por falta de quê? Por falta de funcionários, por falta de material, por falta de vontade política para fazer a saúde acontecer no Estado. Pois é, então o ponto central é falta de pessoal, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, e aí imagino que acaba sobrecarregando o trabalho de quem está no dia a dia, não? Olá, com prazer que a gente está aqui. O quantitativo, a saúde a gente presta com qualidade quando tem um quantitativo e um qualitativo idealizado, né? O COREN, desde 2012, já vem conversando, notificando a falta de profissionais de enfermagem, de auxiliares, de técnicos, de enfermeiros nas unidades hospitalares da Secretaria de Saúde, né?
Em 2012, a gente entrou com uma ação civil, inclusive, contra o governo do estado para contratação. O déficit de todos os hospitais do estado, na época, eram 1.400 profissionais de enfermagem. Qual ano isso? 2012, tá? Nós estamos com recurso no Supremo, que o Judiciário alega que a gente não pode promover gastos por ser setor público, né? Então a gente está com recurso no Supremo desde o final de 2013. Esse cálculo é baseado num protocolo? Isso. O Conselho Federal de Enfermagem tem uma resolução que faz que a gente calcula, o enfermeiro pode calcular o quantitativo de profissionais de enfermagem baseados na gravidade do paciente, na idade do paciente e o setor de atendimento. Tá? Tem um quantitativo que o enfermeiro da unidade ele faz, tá? Para dizer o número mínimo de profissionais de enfermagem que precisa para isso. Faz muito tempo que esse número mínimo não é cumprido, tá? E quando a gente pensa em segurança do paciente, qualidade de atendimento ao paciente, perpassa por esse quantitativo, né? Nós temos ocasiões que um técnico de enfermagem está cuidando de 25 pacientes. Um técnico? Um técnico de enfermagem. E qual é o padrão? Qual é o padrão? O padrão eu teria que ser em cima do cálculo do tipo do paciente, para me dizer assim, é 1 para cada 5, isso não, porque depende, o paciente com cuidados mínimos é 1, com cuidados intermediários é outros, com cuidados grave é outro. Os profissionais enfermeiros, coordenadores de unidades, anualmente eles são cobrados pelo Corém para eles fazerem esses cálculos. Uhum. Quando fazerem esses cálculos, a gente orienta deles registrarem junto ao gestor o quantitativo que eles precisam. Né? Isso em todos os hospitais, não só do público, mas o nosso grande problema é o investimento na saúde. Né? É muito discurso que a saúde é prioridade, mas o Alice já citou na questão de material, de quantitativo, tá? E o quadro ele é muito grave na medida em que nós temos um problema de arrecadação, que é fato, enfim. Nós temos aí, em função das demissões, muitos trabalhadores que perdem os seus convênios com planos de saúde, e isso acaba sobrecarregando a rede pública. E um dado oficial que eu obtive junto à Secretaria Estadual da Saúde, dando conta do número de leitos aqui em Santa Catarina nos hospitais públicos. E houve uma redução no ano passado. Houve uma redução de leitos em função da falta de pessoal. Quer dizer, em janeiro de 2016, eram 1.919 leitos hospitalares. O último dado que eu tinha aqui, até outubro de 2016... baixou para 1.897, ou seja, menos 22 leitos hospitalares, por falta de pessoal. Tem gente que morre em função disso? Olha, Renato, é só verificando nas emergências dos hospitais. Chegando ali, você vai ver a pessoa desesperada por um atendimento, porque a única alternativa dela é buscar o hospital público, né? E muito desse déficit vem decorrendo já, não somente por causa da crise. Em 2006, os servidores da saúde eram em número de 16.951 servidores. Em 2012, que foi o último concurso, a gente já estava com 10.187 servidores. Hoje, em novembro de 2016, a gente estávamos com 9.734 servidores. Esse é o déficit que a gente tem na saúde. Está no portal da transparência, é só clicar lá o número de servidores ativos da Secretaria do Estado da Saúde, tá? Isso é gritante. Número de leitos, a gente trouxemos imagens aí, nós temos unidades inteiras fechadas, que praticamente é um hospital dentro do Celso Ramos. Sim. Nós temos a antiga ortopedia que ficava em cima da emergência, que são 50 leitos, está até hoje fechada. Por falta de pessoal. E também por falta de... A unidade estava fechada, virou depósito. Virou depósito. É um absurdo isso. O hospital infantil estão com a UTI inaugurada, com metade de leite funcionando, um centro cirúrgico parado novo,
O hospital em Lages tem um bloco novinho sendo construído, está prestes a ser inaugurado, mas não vai ser inaugurado. Quer dizer, aí nós temos um problema de planejamento que tem que entrar na ordem do dia também, né, doutor Lisboa, que é o seguinte: é muito fácil você construir um hospital, você comprar equipamento, porque aí você tem financiamento e empurra com a barriga esse financiamento, vai pagando e tal, ok. Só que não existe financiamento para custeio. Custeio é que é difícil, né? Só que o governante gosta de ir lá, inaugurei a UTI, inaugurei não sei mais o que e tal, e bota uma placa e tal, e o nome dele. Não é só disso que precisamos, né? Renato, realmente é interessante, né? Inaugurar uma unidade, botar placa lá com o teu nome, o secretário, fulano, Beltrano e tal. Isso é legal, politicamente claro. Puxa, que bom, inaugurou a unidade e tal. E aí, para manter, como é que fica? Eu acho que nós precisamos realmente ter investimento no custeio do atendimento à saúde do cidadão. Esse atendimento o governo se propôs a fazer. Esse atendimento o governo não faz de graça, ele recebe para fazer isso. Ele recebe um orçamento para fazer e ele tem que aplicar esse dinheiro lá. Agora, esse contingenciamento da verba que vem para a saúde, e não vou usar o termo desviado, porque não é o termo, mas que é usado para outra, numa outra situação, vai deixando cada vez pior aqueles setores onde o paciente é realmente atendido e é tratado. Outra coisa interessante, Renato, é bom que a gente esclareça, o Wallace e Elga também sabem disso, é que quando o cidadão procura o Estado para ser atendido, ele não procura o secretário de administração. Ele não procura o secretário de saúde. Sim. Ele não procura o secretário de finanças. Ele procura o médico, o enfermeiro, que está lá no posto de saúde, na porta da emergência dos hospitais. Nós médicos, vocês da enfermagem, nós somos o Estado atendendo o cidadão. Tá? Só que não nos é dado a condição técnica, clara, objetiva, e a capacidade de material para poder prestar esse atendimento na altura que o cidadão merece. Agora a gente sabe que, em função da crise também, o grande problema do Estado brasileiro, de uma forma geral, é, na gestão fiscal, o gasto com o pessoal. Mas precisa gente. Precisa mais policial militar, precisa mais fiscal ambiental, precisa mais enfermeiro, precisa mais médico, enfim. E aí como é que faz? Tem que contratar. Mas aí tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a questão do orçamento e o percentual da folha, que acaba consumindo aí grande parte desse orçamento, e por aí vai. O fato também é que os afastamentos por licença de saúde, né, para atestado médico, entre os profissionais da saúde no Estado, ele é bem superior à média da iniciativa privada. 3, 4 vezes a mais. Qual é a explicação para isso? Renato, a população vai onde tem uma porta aberta. Né? Onde é que tem as portas abertas? Nas emergências dos hospitais públicos. Tá? Então, por isso o acúmulo enorme de pacientes nessas unidades. Só que, se tu tem um número quantitativo que é insuficiente para atender essas pessoas, sobrecarrega. Os profissionais de saúde não deixam de atender, mas ficam sobrecarregados. Quando sobrecarrega, as pessoas acabam ficando daqui a pouco doentes. Ficam doentes. Tá? Se tem um número grande de pessoas para ser atendido e tu está na hora de ir embora e tu não consegue ir embora porque não tem profissionais para te substituir, tu dobra o plantão, isso faz um desgaste aos profissionais. Né? Isso é um discurso do gestor bastante forte, que o problema são os atestados de saúde, mas nenhum estudo foi feito nessa Secretaria de Saúde para saber por que os seus profissionais estão pegando atestado, por que eles estão doentes. É doença ocupacional. A enfermagem, ela tem um grande número de atestado em ortopedia, por causa das colunas, porque é a enfermagem que pega o paciente no colo, pega o paciente no colo, carrega a maca. E quando se tu precisa de 3 pessoas para pegar aquele paciente no colo, tu tem só uma, o paciente não deixa de ser colocado, atendido, de ser atendido. Vai ele vai ser prejudicado.
muita questão de depressão, porque se tu está insatisfeito com o teu trabalho no que tu estás fazendo, no que tu sabe que é o ideal, tu acaba ficando doente com aquilo. Então, esse é um discurso, a gente sabe que é um discurso forte do gestor, mas o Corém entende que tem que ser feito um estudo. Sim. O que está acontecendo com esses profissionais? E dá uma atenção para esses profissionais. E dá atenção, tá? Porque também a gente precisa quantitativo e qualitativo. Qualitativo tem que ter capacitação permanente. Né? Bom, vamos fazer o seguinte. Como é que é feito isso? Até eu queria entender, imagino que não, né? Mas quando sai um profissional por atestado médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, ou um enfermeiro que se aposenta, enfim, não há reposição. Esse é o problema. Não há reposição. E você tinha alguém lá trabalhando, atendendo, de repente ele sai e aí não tem a reposição. E é por isso que os leitos vão sendo fechados, né? Bom, é o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta no Conversas Cruzadas, parceria da CBN Diário e TV Com. Programa que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida.